começar a gravar. Oi, pessoal, tudo bom? Hoje estamos aqui com a professora doutora Laís Lucas, minha querida amiga, né, Laís, antes mesmo de colegas de PUC, temos aí uma relação de colegas de instituições há longo tempo e amizade pessoal que vai para além dos bancos escolares. Mas, de todo modo, eu trouxe a Laís para a gente ter um bate-papo aqui, trocar algumas ideias sobre os conceitos da despersonalização da pessoa jurídica, né? E quais os efeitos da própria lei da liberdade econômica no tocante a essas condições e como isso se aplica para nós no direito do trabalho e no processo trabalhista. Vocês bem sabem que a circunstância relacionada à despersonalização, às vezes, é a única saída que se tem de eventualmente conseguir salvaguardar um crédito, mas isso tem um rito, né? Não é simplesmente, eu desejo. E a Laís está aí justamente para trabalhar e tratar isso conosco. Laís, obrigada por estar aqui com a gente, trocando essas ideias, e eu te passo a palavra para que tu possa iniciar os esclarecimentos e a gente trocar essa ideia. Marta, antes de tudo e mais nada, muito obrigada pelo convite e já quero te parabenizar por essa iniciativa, porque esse nosso momento que vivemos, que colocou todo mundo nessa situação delicada da gente se adaptar à nossa forma de vida, à nossa forma de trabalhar, de dar aula, enfim, ele está nos proporcionando coisas muito boas. E uma dessas coisas muito boas é esse teu convite da gente poder partilhar as experiências, trocar ideias entre nós professores, outros convidados, fazer essa interseção entre áreas que existe na realidade, né? Eu sou do direito empresarial. Os professores, não raras vezes, né, Laís? A gente, na sala de professores, troca de fato ideias, mas trazer isso para dentro da sala de aula já é uma outra circunstância, e esse ambiente facilita, né? Exatamente. Então, te parabenizo pela tua iniciativa. Já fica o convite aqui gravado para a gente reproduzir isso também lá nas minhas disciplinas, né? Para que a gente possa difundir esse método, que nada mais é do que trocar experiências, trocar ideias. O direito não está dentro de caixinhas estanques. O direito ele é todo interligado. E quando o cliente chega no nosso escritório, e os nossos alunos já devem saber disso, com seus estágios, ele não chega com um problema nos perguntando, professora, doutora, o que é um contrato de trabalho? Não, ele chega com o problema do fulaninho que entrou, que chegou, que fez, que aconteceu, nos conta 300 coisas de 300 variáveis, com 300 variáveis, e a gente tem que dar conta disso, né? Então, esse tipo de troca nos possibilita que a gente consiga ter uma maior, digamos, um jogo de cintura, né? Para a gente poder ir de um lado, do outro e pensar. Bom, pessoal, a professora Marta me propôs um tema, que é um tema que ele não é só correlato ao direito empresarial, que não é só correlato ao direito do trabalho. A gente também vai ver questões bastante pujantes em matéria do direito do consumidor, em matéria de direito ambiental. Recentemente, a Lei 12.846 de 2013 também nos trouxe uma pitada de inovação em matéria de desconsideração. E a desconsideração é aquele tipo de tema que ele já é antigo, ele já é velho e volta e meia ele vem com uma nova roupagem para a gente, né, se confrontar com ele, tá? Então, o que eu me propus aqui é começar conversando sobre alguns conceitos iniciais, né, especialmente qual é a importância de nós termos uma personalidade jurídica na atividade empresarial, e depois a gente partir para algumas especificidades e chegar ali naquilo que toca ao direito do trabalho e com a lei da liberdade econômica, que foi o último ponto que nós tivemos assim colocado. Não é um ponto final, né? Mas um ponto, talvez, de interrogação que a gente tenha colocado aqui nesse tema da desconsideração, tá? Então, a personalidade jurídica para a atividade empresarial, ela é de suma importância por basicamente dois aspectos, né? Primeiro, porque é através da criação de uma personalidade jurídica que a gente consegue fazer a separação patrimonial entre aquilo que é dos sócios, empreendedores ou dos titulares da atividade e essa pessoa jurídica. Então, ela vai responder pelos seus deveres e obrigações.
E essa separação patrimonial, ela confere uma relativa proteção patrimonial a esses empreendedores, para que eles se sintam incentivados ao empreender. A gente tem que pensar que no momento em que nós fizemos uma adesão ao capitalismo, né, e que nós temos como um preceito constitucional a livre iniciativa, lá no artigo 170 da Constituição Federal, a gente não pode pensar de uma forma um pouco mais fechada e deixar o empresariado e deixar a iniciativa privada e deixar o empreendedorismo à sua sorte. A gente precisa criar mecanismos legislativos para que a gente possa incentivar esse empreendedorismo. Afinal de contas, é dele que vai resultar a livre iniciativa, né? E a manutenção do nosso sistema capitalismo, sem que a gente discuta aqui se isso é bom ou se isso é ruim. É isso que nós temos neste momento atual, tá? Então, a pessoa jurídica, essa criação desse ente abstrato, dessa ficção jurídica, como a doutrina mais tradicional gosta de colocar, ela vem nessa toada, ou seja, a gente cria um ente que vai ser responsável pelos seus direitos e suas obrigações e que vai ter lá, quando da sua criação, 3 autonomias que vão se constituir automaticamente, né? Autonomia negocial, patrimonial e processual, independentemente da figura dos seus empreendedores, né? Dos seus titulares. A outra questão é que o nosso Estado, ainda nessa linha de incentivos, ele criou uma tributação diferenciada para as pessoas jurídicas ou para aqueles dentro da atividade empresarial que se assemelham a elas. Quem já fez direito empresarial 1 já sabe que o empresário em nome individual, por exemplo, ele não é uma pessoa jurídica, mas ele ganha o mesmo benefício de tributação como se fosse uma pessoa jurídica, tá? E essa tributação diferenciada, o Estado, mais uma vez, para manter a lógica, ele diz, bom, existem as tributações das pessoas físicas naturais e existe a tributação da pessoa jurídica, que vai ser uma tributação mais aprazível, né? Então, existe uma gama mais variada de impostos, mas, via de regra, é mais palatável, é mais econômico se tributar como pessoa jurídica do que como pessoa física, tá? Então, o que acontece? Esse mecanismo também já é mais um mecanismo de incentivo para que a gente desenvolva a atividade empreendedora, tá? Bom, a isso, então, pegou-se todo esse bojo, pessoas jurídicas, que maravilha, então, que existiram, que elas existem, que ótimo, vamos lá, vamos tocar. Até que, né, e para toda boa regra, né, a gente sempre vai ter alguém tentando deturpá-la, né? E vejam bem, não foi privilégio, não foi aqui no Brasil que isso surgiu, né? Até que alguém na Inglaterra, e o primeiro leading case que a gente tem, que vai tratar dessa matéria, é o caso Salomon versus Salomon, né? Até que alguém chegou e disse o seguinte, mas eu talvez possa utilizar isso ao meu favor, e não exatamente como foi pensado pelo legislador, né? E daí esse senhor, o Salomon, ele tinha, brevemente só para contar para vocês, porque a lógica vai ser transposta aqui da mesma forma, ele tinha o equivalente como se fosse um empresário em nome individual aqui, que a gente tem uma confusão entre aquilo que é da atividade empresarial e aquilo que é da pessoa física, do seu titular, e ele resolveu se transformar o equivalente numa sociedade anônima, tá? Chamou 6 parentes, ficou com 94% das ações, deu 1% de ação para cada parente, pegou todo o patrimônio bom, todo o ativo daquela atividade que ele tinha inicialmente, deixou no seu patrimônio pessoal e as dívidas ele jogou para dentro dessa sociedade recém-constituída. Obviamente que essa sociedade quebrou, ela não conseguiu se reerguer, e daí o liquidante da sociedade, que quando ela entrou, o equivalente a uma falência nossa lá na Inglaterra, ele se deu conta dessa manobra que tinha sido feita pelo seu Salomon e ele suscitou, ele disse, olha só, ele se utilizou indevidamente da pessoa jurídica para fazer uma separação patrimonial, sendo que tudo aquilo que ele tinha de patrimônio bom era da atividade, não era dele, mas ele botou no seu nome pessoal para separar. Bom, à época, pessoal, isso na Inglaterra não foi levado adiante, né? Entenderam que como a constituição dessa sociedade foi lícita e tal, não havia nenhum precedente,
que justificasse alguma punição em relação ao tal do Salomon, e o assunto na Inglaterra foi resolvido assim. Mas a semente foi plantada. E a partir daí se começou a trabalhar. Isso nós estamos falando, esse caso do Salomon aconteceu no final do século XIX, tá? E em meados do século XX, a gente começa a ter o crescimento, principalmente jurisprudencial e doutrinário, dessa figura da desconsideração da personalidade jurídica, especialmente na Alemanha, especialmente nos Estados Unidos, que foram países bastante emblemáticos nisso, tá? Isso surge no Brasil ali por década de 50, 60, por criação doutrinária, por uma construção, né, bastante ligada ao direito empresarial, e já chega aqui para nós um tanto quanto equalizado, porque os Estados Unidos, eles superpassaram a utilizar a desconsideração para tudo. Na Alemanha houve uma certa equalização e chega aqui no Brasil equalizado no seguinte sentido. Vejam bem, a pessoa jurídica, ela é a galinha dos ovos de ouro. A gente não pode matar a galinha. Então, a gente tem que partir do princípio que desconsiderar a personalidade jurídica é uma medida excepcional. É só quando não tiver mais jeito, tá? Bom, essa desconsideração, ela também não significa o fim daquela pessoa jurídica. Ela significa que a gente quer saldar um crédito pontual no patrimônio pessoal dos seus sócios, tá? Mas não que isso vá determinar a sua extinção, seu estado de liquidação, a sua falência ou qualquer outra coisa, tá? Também a gente não pode, e esse daqui me parece ser o principal ponto, considerar que qualquer dívida, um mero inadimplemento de uma dívida, seja motivo suficiente para a desconsideração de personalidade jurídica. A gente só vai poder considerar uma desconsideração de personalidade jurídica como opção para quitação de uma dívida quando os seus administradores ou quando os seus sócios tiverem agido de forma ilícita, de forma fraudulenta, de forma contrária ao que o ordenamento jurídico pensou ser a função da finalidade jurídica. Que nós traduzimos aqui no Brasil com dois conceitos. Quando eu abusei da finalidade da pessoa jurídica ou quando eu fiz confusão patrimonial, tá? Bom, então, pessoal, isso chega aqui na década de 50, 60, aquela coisa toda. A nossa primeira positivação em matéria de desconsideração da personalidade jurídica acontece em 1990 com o Código de Defesa do Consumidor, de forma exatamente contraposta a isso tudo que eu acabei de falar, porque o Código de Defesa do Consumidor considera que toda vez que a pessoa jurídica constituir mero obstáculo para o ressarcimento do consumidor, ela pode ser desconsiderada, regra do artigo 28, parágrafo 5º. E diga-se, né, Laís, acabou sendo aplicado também no tocante ao processo do trabalho em função da premissa de hipossuficiência utilizada no CDC e também utilizada para a figura do empregado na relação laboral, né? Então, exatamente. Por pouco tempo nós tínhamos desconsideração para qualquer coisa. Bastava não ter cumprido o mandado de citação e penhora em 48 horas e já despersonalizava na busca de patrimônio. Exatamente. E nessa mesma linha também foi a legislação ambiental, a 9605, também no artigo 4º, inclusive a redação é muito semelhante ao que está lá no CDC, quando a pessoa jurídica constituir mero obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados ao meio ambiente, né? Então, vejam que, muito embora a gente tivesse uma construção doutrinária e jurisprudencial razoável, que vinha acompanhando a tendência mundial, as primeiras positivações disso veio virado, né? Veio considerando aquilo que os alemães disseram lá atrás que não se poderia ocorrer, ou seja, uma mera dívida ser considerada como motivo suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. É claro que nesses três casos que eu e a professora Marta estamos elencando aqui, direito do consumidor, direito ambiental e direito do trabalho, nós temos algumas premissas um tanto quanto diferenciadas. A gente tem direito coletivo envolvido, a gente tem direito difuso coletivo,
A gente tem no direito do trabalho, como bem alertou a professora Marta, a hipossuficiência, vulnerabilidade do trabalhador. A mesma linha segue dentro do direito do consumidor, né? Então, a gente tem, assim, algumas características desses 3 ramos do direito que os tornam especiais e que justificaram a conduta do nosso legislador. A regra geral, vejam que a gente começou pelas exceções, né, a positivação. A regra geral só veio em 2002 no Código Civil, no artigo 50, que daí estabeleceu que a desconsideração da personalidade jurídica, ela deveria ser feita a requerimento da parte ou do MP quando lhe coubesse intervir no processo. Então, vamos lá. Agora a gente começa a mapear algumas coisas, né, requerimento da parte ou do MP. Ela deve ser decretada por juiz competente, ou seja, não pode um órgão da administração pública fazer isso, pela regra geral de 50, em casos de abuso de finalidade ou de confusão patrimonial, que seriam aquelas condutas ilícitas, né? Então a premissa basilar lá, né? Lá de trás, exatamente. Bom, pessoal, quando chegou os 50, então, beleza, agora nós temos, então, uma regra geral, né? Tudo vai se resolver e tal. Mais ou menos, tá? Porque o que aconteceu? Realmente, nós tínhamos uma regra geral e temos algumas exceções, né? Teoricamente, tudo resolvido, tudo muito bem. Só que o que aconteceu? Começou algumas discussões do tipo, tá, mas a regra geral diz que são as partes quem deve requerer. O CDC, a lei ambiental e o direito do trabalho são silentes em relação a isso. O juiz pode fazer ou não de ofício? Ou ele tem que seguir a regra geral? E daí começaram alguns probleminhas que a professora Marta também falou, na Justiça do Trabalho, pelo menos de ofício, né? O juiz nem voltou negativo. Se estava próximo de um descumprimento, né? Não era nenhuma circunstância assim de empresa não tem patrimônio, tentei algo. Não, se personaliza de vez porque ele não cumpriu as 48 horas. Essa que é a realidade. Exatamente. Então, nesse sentido, começou a surgir nos envolvidos com isso, pessoal, um certo temor. Porque, inclusive, tem um livro do professor Bruno Salama que se chama O Fim da Responsabilidade Limitada no Brasil. E ele diz lá num determinado momento do livro, ele diz assim, a gente tem tantos casos mais de desconsideração de personalidade do que de manutenção. Então, eu não tenho mais por que falar em responsabilidade limitada no Brasil. Não tenho, tá? É só coisa para inglês ver, né? E se a gente pega uma realidade empresarial, Marta, vamos lá, vamos pegar uma empresa, enfim. A gente sabe que boa parte dos seus relacionamentos são feitos com consumidores e direito do trabalho. Exatamente. E eu esses dois, né, Laís? Na realidade, existe aqui um outro tipo de contrato que as pessoas acabam não percebendo. Mas quando eu realizo uma relação contratual, eu tenho um contrato implícito, psicológico desenvolvido. E eu topo, eu aceito aquele regramento, eu aceito as condições da empresa, eu tenho aquela estrutura. Quando se quebra essa relação contratual e se quebra também o psicológico, isso tudo vai para a Justiça do Trabalho, e tratando aqui um pouquinho do conceito do direito do trabalho, como se nenhum cumprimento contratual tivesse havido, o que não é verdade. Né? Existia uma disposição contratual pré-fixada que foi aceite pela parte. Então, a própria desconsideração, ela tem que ser levada em consideração nesse conceito, né? Ou seja, vamos respeitar também aquilo que foi implicitamente pactuado. E essas disposições, via de regra, se passou por longo período a régua na Justiça do Trabalho, fingindo que isso não existia. Exato, me parece que era aquela coisa do tipo assim, o ressarcimento ao trabalhador a qualquer custo, não importa. Ainda que seja matando a galinha dos ovos de ouro. Exatamente assim. Para colocar aqui, eu me lembro de um caso aqui do Rio Grande do Sul, que era uma transportadora, ela tinha patrimônio, ela só não tinha liquidez momentânea, e inclusive levou isso para o processo. Olha, eu quero pagar, só que eu não tenho liquidez momentânea, eu preciso organizar. A julgadora disse, não tem problema nenhum, despersonaliza, buscou todo o patrimônio pessoal, todo o patrimônio empresarial para o pagamento de uma única dívida. Foram quase 300 profissionais que perderam o emprego no dia seguinte.
Então, o custo dessas decisões tem que ser levado em consideração também, né? Eu tenho que observar que tipo de efeito a gente vai ter. Infelizmente, Exato. que tem E essa... daí, só para a gente seguir nessa linha do tempo, como eu falei para vocês, a desconsideração é aquele tema que é velho, mas está sempre vindo alguma coisa, né, para nos dar pano para manga, né? Em 2015, com a alteração do CPC, a gente veio com uma baita novidade em matéria de desconsideração. E, sinceramente, foi uma boa novidade em matéria de desconsideração. Porque lá eles fixaram no CPC, lembrem, até então a gente só tinha regra de direito material, eles fixaram no CPC as regras de direito processual da desconsideração. Porque o outro problema que acontece, e a Marta está aqui para não me deixar mentir, é que assim, a gente, vamos pensar, eu sou advogada de sócio, tá? Daí a gente recebia ali, pediram a desconsideração no processo, muito bem. Daí tinha juiz que mandava citar o sócio para que o sócio desse esclarecimento em 15 dias, tinha juiz que mandava direto e buscar patrimônio no sócio, fazer bacen-jude na conta do sócio sem mandar ele se manifestar. Tinha juiz que mandava intimar o sócio para que ele se manifestasse no prazo de 5 dias. Assim, ó, gente, tinha decisão para o que tu quisesse, para que quisesse. Não tinha uma regra do tipo, não, vai fazer isso. Não, tinha juiz que não mandava nem citar o sócio, porque desconsiderava a autonomia. Eu sabia. Mandava citar a pessoa jurídica dizendo da desconsideração, mas, cara, a pessoa jurídica é a pessoa jurídica, o sócio é o sócio, né? Então, gente, assim, ó, acontecia cada coisa mas não vou nem aqui só falar do direito do trabalho, no consumidor, no ambiental, no civil mesmo. Cada juiz, cada cabeça uma sentença. Era exatamente isso que acontecia em matéria de desconsideração. E o CPC veio ali a partir dos artigos 135, 136 e seguintes e disse assim, não, só um pouquinho, para aí, vamos botar uma ordem pelo menos de processo nisso. E criou o tal do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Agora tem uma regra, né, que vai dizer lá que quando eu quiser desconsideração, eu vou formar um incidente, né? Preciso citar os sócios, que eles vão ter direito a contestar, sócios ou administradores, vão ter direito a apresentar defesa no prazo de 15 dias. É um procedimento com cognição super sumária, tipo, então já tem que ir largando tudo que tu entende de prova a teu favor ou contra, né? Enfim, porque a faculdade é do juiz de ter dilação probatória ou não. Tá? Então, assim, se o juiz entender que ele está convencido, ele vai desconsiderar ou ele não vai desconsiderar, vai sentenciar, cabe recurso e deu e acabou. A ideia é fazer com que seja algo bastante mais célere do que um processo de conhecimento. E enquanto isso está acontecendo, o processo principal lá, ele está suspenso, né? Ele fica suspenso até que se resolva esse incidente para ver quem é que vai pagar a conta ou não. Tá? Então, vejam que pelo menos a gente tem um meio e um tempo, um prazo, né, uma regra, para que o nosso sócio possa se manifestar, para que ele possa, né, colocar ali, eu sou responsável, eu não sou, isso aconteceu, isso não foi assim, enfim, e o juiz vai fazer esse julgamento, tá? Então, isso foi um grande avanço que aconteceu em 2015 para que a gente tentasse dar uma normatizada. Daí vocês vão perguntar, e Marta, por favor, me diz a tua experiência. Laís, mas isso não pode, de repente, atrapalhar a celeridade? Porque tu tem um incidente, vai trancar o processo principal, vai retardar os procedimentos executórios e tal. Pessoal, não. Porque ficava aquela coisa, embargos de terceiro para tudo quanto é lado, que era o meio mais utilizado, né? Mas eu não tenho nada a ver com isso. Sem falar nas possibilidades de nulidade pela ausência, né, Laís? E a nulidade gera muito mais entrave processual do que o incidente por si só. Agora, ainda assim, apesar de todas as disposições de 2015, não faltaram julgadores em ao dizer que não se aplicava essa redação do CPC no processo do trabalho, né? Em função das premissas distintas no tocante à relação do trabalhador. Mas, enfim, começou a haver uma adesão maior com o passar do tempo nessa estruturação. Me permite aqui, Marta, inclusive que eu vou compartilhar a tela aqui com os nossos alunos, inclusive o TST, ele resolveu decidir sobre isso, né? No seu papel legislador, ele resolveu decidir sobre isso. Então, eles criaram, né, na época, a Instrução Normativa número 39,
dizendo o que ia, o que não ia se aplicar do Código de Processo ao Direito do Trabalho. E até eu me lembro que, ademais dessa discussão da desconsideração, e isso depois ia ser corrigido pela reforma, a questão dos prazos em dias úteis, né? Sim, sim. Que também foi uma outra discussão, que essa instrução normativa, ela diz que não tem contagem de prazo só em dia útil aqui é dia corrido, né? Por conta da celeridade. Depois a reforma de 2017 acabou colocando dias úteis, né? Então, o que eles colocaram aqui nessa... Esse aqui é o texto, pessoal, da instrução normativa do número 39 do TST. Se vocês colocarem a instrução normativa 39 TST no Google, vai aparecer direto para vocês, tá? Aplica-se ao processo do trabalho da desconsideração assegurada a iniciativa do juiz na fase de execução. Porque o que veio lá no CPC que era de suma importância? O juiz, ele não poderia em nenhuma hipótese, não pode em nenhuma hipótese fazer de ofício a desconsideração, tá? Reforçando aquela regra lá do artigo 50 do Código Civil. O que aconteceu aqui o TST? O TST diz assim, negativo. Se for em fase de execução, o juiz pode fazer de ofício, sim, né? Só em fase de conhecimento que não. E daí eles dão aqui, enfim, questões sobre o recurso, né? Se for em fase de cognição, não cabe recurso imediato. Em fase de execução vai caber agravo de petição, enfim, eles dão aqui as regrinhas de como é que eles vão aplicar essa desconsideração de personalidade, tá? Bom, daí, como não nos pode faltar emoção, quando se pensa que o assunto foi resolvido, ele não foi, né? Lei da Liberdade Econômica, ano passado, tá? Que veio também trazer mais algumas emoções aqui para o nosso assunto, tá? Qual foi a principal emoção aqui, pessoal? A principal emoção aqui, e daí eu já me permito começar pelo meu juízo de valor, né, da Lei da Liberdade Econômica, ela veio com o objetivo de tentar estancar um pouco a desconsideração, né, de respeito à autonomia patrimonial, mas ela foi um tanto quanto tímida, porque o que aconteceu com o que a lei trouxe de teoricamente inovador já vinha sendo construído há muito tempo pela doutrina e pela jurisprudência. A lei não mexeu, talvez, enfim, porque nem conseguisse, naqueles ramos que ainda continuam sendo tensos para fins de desconsideração, que é o direito do trabalho e que é o direito consumidor, principalmente, né? O ambiental também vai na mesma linha, mas assim, a gente tem um número infinitamente menor de empresas que vão ter um problema ambiental, né? Em relação às que têm problemas trabalhistas e consumeristas. Então, assim, se tentou resolver dentro da seara civil e empresarial aquilo que já vinha sendo resolvido, conformado pela jurisprudência, entendimentos, inclusive alguns doutrinadores vão dizer, olha, talvez essas alterações legislativas até sejam um desserviço, porque a gente já tinha uma série de coisas consolidadas, e agora o judiciário vai olhar para a legislação e talvez queira mudar de ideia. E daí a gente vai levar anos de novo para construir essa mesma consolidação, tá? Mas, compartilhando aqui de novo com vocês algumas coisas, coloquei aqui um leãozinho tímido, né, para ilustrar aqui aquilo que a gente quer passar para vocês. O que veio, né, nessa alteração? Então, um reforço à autonomia privada, com a inserção do artigo 49A dentro do Código Civil. Se vocês forem ler esse artigo, vocês vão ver que ele não tem nem cara de texto de lei, ele parece uma transcrição de doutrina, porque ele não tem nem cara de texto, foi assim colocado justamente para dizer que as pessoas jurídicas são autônomas, assim, né? Mas num formato bem diferente. Acho que ela está com um probleminha no vídeo dela ali na sinal. Laís? Me ouve? Oi, estou te ouvindo. Tá.
Vamos ver se eu consigo voltar aqui o compartilhamento. Tá. Vamos. Então, pessoal, uma das coisas que foi extremamente positiva, como eu estava falando, foi essa delimitação da desconsideração aos administradores e sócios que foram beneficiados pelo ilícito, tá? Isso nós não existíamos no momento em que se desconsiderava, praticamente existia vigia, uma solidariedade entre sócios e administradores, mas agora não. Agora, se a gente é, por exemplo, 2 sócios, um sócio foi quem fez a fraude para se beneficiar pessoalmente para isso, o outro pode alegar, tipo, olha, eu não tive nenhum benefício, inclusive nem estava sabendo. Claro que vai ter que provar, né? Evidentemente, não é uma prova fácil de ser feita, mas existe essa possibilidade dessa delimitação de responsabilidade em relação aos sócios e administradores que foram beneficiados, tá? Houve uma definição de abuso de finalidade, principalmente em questão de lesão a credores e ilícitos de qualquer natureza, tá? A jurisprudência, aí vai dentro bem daquilo que eu falei para vocês, a jurisprudência já tinha feito essa delimitação, tá? Houve também uma definição do que é confusão patrimonial, e daí aqui eles vão colocar ali, tipo assim, a confusão patrimonial em valores e quantidades que sejam relevantes, né? O sócio paga uma conta da empresa, a empresa paga a conta do sócio. Mas, assim, pouco importa, né? Se uma vez aconteceu e foi de R$20 ou de R$20 mil ou de 20 milhões de reais, já houve confusão patrimonial. No momento em que a gente estabelece a pessoa jurídica justamente para ela cuidar da autonomia, a gente tem que entender que não pode haver confusão patrimonial. O sócio tem as suas receitas, a pessoa jurídica tem as suas e pronto, acabou. E essa confusão ela não pode acontecer. O sócio vai receber os valores da pessoa jurídica se ele tiver direito a prolabore ou se ele tiver direito à distribuição de lucros. Ponto. Né? São as possibilidades. A outra questão que também já havia sido, né, conformado pela nossa jurisprudência, que é a desconsideração inversa da personalidade jurídica, né? Ao invés do sócio pagar por uma dívida da pessoa jurídica, a pessoa jurídica paga por uma dívida pessoal do sócio, né? Tem um leading case, que é o caso Caoa, se vocês colocarem na internet, vai sair, né, qual foi o problema do seu Caoa em relação a isso. Houve um reforço também da autonomia pertencente aos grupos econômicos, das empresas pertencentes a grupos econômicos, também isso é positivo, porque nós percebemos na nossa jurisprudência uma certa confusão em relação àquilo que é grupo econômico, né? Ninguém sabe ao certo dizer o que é um grupo econômico, e por vezes a gente vê várias empresas que uma é chamada para pagar as dívidas da outra, sendo que elas não têm digamos assim, atividades coordenadas que possam justificar um grupo, né? E a questão também, que era uma questão, como é que eu vou dizer para vocês? Que era, dentro desses casos especiais, consumidor e direito do trabalho, alguns juízes tentavam se apegar a isso para justificar uma desconsideração, que a alteração de finalidade original de uma empresa por si só não significa desvio de finalidade. Então, assim, eu tenho uma pizzaria e eu quero alterar de uma pizzaria para uma borracharia, o simples fato de eu fazer isso não significa que eu estou cometendo qualquer ilícito, né, para fins de desvio de finalidade, e, portanto, para os sócios serem forçados a pagar essas dívidas, tá? Então, pessoal, essas foram as últimas inovações, e agora na realidade, eu vou fazer uma pergunta para a professora Marta, né, porque a gente sabe que dentro do direito civil a gente, digamos assim, consegue sustentar isso aqui, pelo menos como, né, alterações legislativas, mas eu quero uma opinião da professora Marta, se ela acha que no direito do trabalho isso aqui terá algum tipo de influência ou não, ou se nós continuaremos tendo as desconsiderações de ofício, enfim, em homenagem aos outros princípios do direito do trabalho, que são super justos, né? Que a gente tem que entender que existe uma finalidade, por isso não é tão arbitrário assim. Sem dúvida. Olha, Laís, eu acho que o direito do trabalho, ele vem vindo numa crescente, no sentido de acompanhar essas alterações legislativas,
mais do que isso, percebendo que, na verdade, a relação de emprego típica, que é aquela relação para a qual é prevista a hipossuficiência reconhecida na CLT, ela vem reduzindo em número e quantidade, né? Então, até mesmo para eu conseguir localizar um equilíbrio no tocante às relações laborais e a figura dos atuais contratantes, que eu acho que hoje considerar a empresa como um empregador é ruim. Eu acho que ela é contratante de mão de obra e a maior parte das relações laborais que ela tem, elas não são relações de emprego, né? Elas estão associadas a outras searas. É complexo se eu não atualizar também o conceito no tocante ao direito do trabalho. Então, o que tem se visto e se observa da própria posição dos tribunais, dos julgadores, é no sentido de prestigiar. É bem verdade que toda vez que existe uma alteração legislativa como essa da Lei da Liberdade Econômica, que toca, né, o que vem absolutamente em sentido contrário àquilo que sempre foi uma principiologia arraigada do direito do trabalho, o primeiro momento é de desconforto. Não é aplicável de jeito nenhum, é impossível, isso distorce a nossa realidade. Mas depois, com o passar do tempo, se começa a observar que existe uma coerência disso com o mercado de trabalho atual, né? E a própria estrutura da reforma trabalhista demonstra isso. Nós arejamos já as viabilidades por intermédio dessa sistemática e a partir desses novos ares existentes, uma necessidade do preenchimento das lacunas. Então, o que eu te diria? Ainda não temos uma consolidação de fato da aplicação dessa principiologia, mas existe uma circunstância já de previsão no sentido de consolidar os regramentos e de estabelecer por força dessa estrutura e instrução normativa, também por intermédio do TST, delimitando o que é aplicável e o que não é. E o que eu acho que vai, de fato, pegar aqui muito, né, é essa circunstância relacionada ao conceito prefixado de grupo econômico. Isso sempre foi um grande problema para nós. No direito do trabalho, bastava, né, a existência de sócios em comum para eu caracterizar o grupo econômico. Isso não tem correlação nenhuma com o conceito real, né, daquilo que é o grupo econômico. Então, sempre foi uma briga tamanha na representação das empresas na tentativa de demonstrar que não existia. E agora a gente enxerga a luz no fim do túnel, né? Bom, eu tenho uma regra, eu tenho um reconhecimento fático do que é e o que não é, e eu tenho, por conta dessa circunstância, uma possibilidade real e efetiva de que o meu processo tenha uma decisão associada a isso, né? Então, o TST ainda está um pouco dividido no tocante aos seus entendimentos e compreensões, mas o fato é que o TST também está se vendo rendido e tem uma necessidade de começar a proceder nessa aceitação, sob pena de tudo se converter, na verdade, em questionamentos ao STF, né? Pela questão hierárquica, legislativa, a estruturação normativa própria e assim por diante. E ele não quer essa briga, porque aí é permitir que o STF dê a última palavra, né? A última voz para tudo. Então, sim, eu acho que nós vamos achar um de equilíbrio. E daí dá aso para ideias da desnecessidade de uma justiça especializada. Exatamente, né? É sempre essa batida, na medida em que eu não acompanho o andamento da legislação, as estruturações e não aceito de jeito nenhum a reformulação e o novo, eu abro um flanco para que me ataquem no tocante. Não precisa justiça do trabalho, não é necessário tribunais regionais. Olha, para que o TST, de fato, se nós pararmos para pensar, para que temos um tribunal superior específico, né? Em função da relevância existente nesse tema. Mas, ok, eu preciso ter um tribunal que corresponda ao andar econômico, às alterações sociais e à existência de novas regras no país, né? Então, o próprio tribunal tem percebido isso. Só a título de até, né, para que a gente também não tome todo o tempo do mundo com esse nosso vídeo maravilhoso, porque tá maravilhoso a nossa videoaula, né? Mas, enfim, respeitando também o tempo dos nossos alunos, já me encaminhando, eu acho que a questão que a gente tem que pensar é que
o que mais dói no empreendedor, o que mais dói, né? E falo aqui como advogada de empresa, assim, é pagar por aquilo que ele não pôde sequer colocar no plano de negócios dele, tá? É pagar pela surpresa, pelo tá? imprevisível. Então, assim, vamos lá, vamos pegar, a gente sabe que não é 100% dos nossos empreendedores, muito pelo contrário, o cenário brasileiro empresarial, ele surge muito mais da necessidade do que do planejamento, né? Mas existem alguns que planejam. Então, o cara foi lá, consultou um advogado, consultou o seu contador, disse, olha, o que eu preciso pagar, o que eu vou botar no meu plano de negócios, o quanto que eu preciso para um capital de giro, quanto que não sei o que, tal. Se tudo der errado, eu perco quanto? Então, foi lá, fez todo um trabalho de esforço, de planejamento e tal, para dar uma segurança para ele, que vai empreender, e para o mercado que ele vai se colocar, né? Então, assim, eu não vou poder contratar 10 funcionários, vou contratar 7, então, né? E vamos vendo como a coisa vai andando. Agora, o que pesa, o que está dentro do planejamento dele der errado, eu sabia que eu poderia ter um risco aqui, assim, foi um risco que eu paguei, que eu comprei, que eu fiz, eu vou lá e eu vou arcar porque eu fiz uma reserva para isso. O que pesa, me parece, é aquilo que vem da imprevisibilidade, né? Então, assim, o cara chega lá na nossa frente, Marta, a gente diz para ele, olha, a lei diz isso, o tribunal hoje está dizendo isso, né? Daqui a 5 anos, ele não sabe o que vão dizer. A gente não sabe, exato. E às vezes, assim, o cara faz uma consulta comigo, eu dou o ponto de vista empresarial para ele vai para ti, tu dá o ponto de vista trabalhista e são completamente conflitantes, né? Exatamente. Então, isso é que eu acho que pesa no nosso empresário, né? Essa dúvida, né? Então, uma vez eu nunca vou me esquecer de um que me consultou sobre era um contrato de locação, enfim, ele não sabia se rescindia, se não rescindia, e ele me disse, olha, se tu fizer isso, vai acontecer isso, se tu fizer isso, vai acontecer isso, se tu fizer isso, vai acontecer isso. E ele me disse assim, me dá uma resposta certa, sim ou não. Eu disse, não posso. Não dá, não tem como, infelizmente. Não tem como. Daí ele até brincou, ele assim, pô, mas eu te pago para tu me orientar e tu não sabe me dizer. Eu disse, não, porque se tu fizer isso, vai acontecer isso, se tu fizer isso, pode acontecer isso, daí vai acontecer isso. Então, assim, eu não sei, depende qual é o rumo que tu pretende tomar, a gente tem algumas variáveis, né? Então, eu acho que nessas relações de direito do trabalho, eu acho que depois da reforma, não sei se tu concorda comigo, mas eu acho que melhorou muito essa questão de previsibilidade, né? Mas até então eu acho que existia e isso foi ruim para a Justiça do Trabalho, porque acabou criando um ranço do empresariado contra a Justiça do Trabalho, né? Exato. Existia sabe, essa coisa, eu assim, até eu tô achando bem legal, assim, alguns movimentos que eu tenho visto da Justiça do Trabalho de permitir a renegociação de acordos que já tinham sido feitos em virtude da pandemia, diminuição do valor do acordo, suspensão do pagamento por um período. Cara, eu acho que é isso, né? Tipo, é todo mundo caminhando Se junto. perceber o papel social que o próprio Poder Judiciário detém, entende? Exato. Esse é um grande fator. Eu costumo dizer para os meus alunos em sala de aula, eles já ouviram isso, vão ouvir de novo. Né? A relação empregado-empregador, contratante-contratado, é uma relação simbiótica. Só existe emprego se eu tenho empresa que empregue. Quer dizer, eu dependo da figura do empresariado e o empresariado depende da figura do trabalhador. É simbiótico. Então, eu tenho que procurar equilíbrio nessas relações. Sou pena de eu não conseguir atender nenhuma. Não adianta nada eu ofertar tudo em uma relação laboral única e desproteger todo o restante do grupo, né? Então, há aqui uma necessidade de nós traçarmos limites, regras, né? Que digam, bom, eu, empresa, até aqui sei que estou protegido. Né? Ou o empregado sabe que a empresa, a partir dali, está sendo possível de ser demandada e desenvolver um adimplemento. Então, na medida em que se tem essa regra pronta, preparada, não dói para ninguém. Né? Todo mundo fica sabendo qual é o seu limite, sabe que se ultrapassar o limite, vai haver ali uma punição. Né? Essa estrutura é essencial. Porque senão fica tudo muito fácil, ou para um lado ou para o outro. Né? Então, tem que ter esse sistema
né, estabelecido. Mas, Laís, te agradeço muito essa participação, foi realmente uma super troca de ideias aqui, é sempre bom debater e discutir contigo, e desafio aceito, vamos lá, vamos replicar isso também nas tuas turmas, né, trabalhando temas lá correlatos à área empresarial, e que nós possamos também trazer aqui para os meus alunos nessas estruturas, tá? Fica esse canal aberto, pessoal, né, das turmas da professora Laís comigo, minhas com a professora Laís, porque eu acho que essa é a melhor prática para nós compreendermos que o direito não é cartesiano e ele não é uma especialidade única, muito antes pelo contrário. Quanto mais conversa nós tivermos com os outros ramos, melhor é a nossa atuação. Mais garantias a gente oferta para o nosso cliente, mais certeza de um resultado satisfativo se tem. Isso é imprescindível. Obrigada, Laís, mais uma vez. Eu te agradeço, Marta, e sempre que precisar de troca de ideias, estamos aí. O que eu puder contribuir contigo e com as tuas turmas, com os teus alunos, pode contar comigo. Da mesma forma. Obrigada.